Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aqui no último encontro do Next Rocket e eu estou muito feliz de compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Sabe, para quem não estava aqui nas outras semanas, no primeiro Next a gente falou sobre expectativa e direção. A expectativa que você tem para esse ano e a direção que Deus vai te levar, os lugares que Deus vai te levar esse ano. No segundo encontro a gente falou sobre constância e a gente falou sobre intensidade. O desafio da nossa geração não é ser intenso, mas o desafio da nossa geração é ser constante. E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. Quantos querem ouvir sobre propósito? Digam amém. Sabe, eu estava analisando um pouco essa questão das viagens espaciais e olha só que coisa legal. No que diz respeito à viagem espacial, você tem duas categorias. Ou é uma missão espacial, ou é turismo espacial. Turismo espacial não está disponível ainda, mas algumas empresas têm investido pesado para poder enviar algumas pessoas para passear no espaço. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, alguma reportagem, mas tem empresas que estão investindo milhões e milhões de dólares para conseguir fazer turismo no espaço. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? É que o propósito dessas viagens de turismo espacial é só entretenimento. Você pode repetir isso comigo? Diga, é só entretenimento. Mas quando a NASA ou alguma outra agência espacial envia uma missão, tem sempre um objetivo e um propósito. Se a gente está fazendo uma analogia da nossa história, e principalmente da nossa história em 2017, com uma viagem espacial, a minha pergunta é, em 2017, a história que você vai escrever diz respeito a propósitos, ou você quer escrever uma história que só tem entretenimento nela? Porque a gente pode passar 2017 fazendo inúmeras coisas e chegar no final do ano e perceber que nada mudou, a gente não construiu nada. Ou a gente pode terminar 2017, olhar para trás e falar, uau, eu não tinha ideia de onde Deus ia me levar quando esse ano começou. Sabe, 2016 quando começou, eu imaginei que seria um ano bom, eu não tinha ideia que seria um ano surreal. Eu não sei como 2016 foi para você, mas eu vim declarar como 2017 vai ser para você. 2017 não vai ser um ano perdido, 2017 não vai ser um ano nulo, 2017 não vai ser uma lacuna em branco na tua história, 2017 não vai ser um ano que você vai bater cabeça, 2017 não vai ser um ano de frustrações, 2017, cara, não vai ser um ano em que você vai andar em círculos, acreditando que você está em movimento para descobrir no final que você não foi a lugar nenhum. Não vai ser assim o teu ano de 2017. 2017 você tem um propósito e o propósito de Deus para você nesse ano vai se cumprir, amém? Agora, para a gente entender qual é o propósito pelo qual a gente está sendo lançado por Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, amém? Tem até uma frase que a galera brinca bastante, que acabou virando um bordão, é quando a galera que está no espaço diz, Houston, we have a problem. É mais ou menos assim que se fala. Em inglês seria diferente, né? Eu falei uma outra língua parecida com o inglês, ok? Antes que os críticos se levantem, não tentei falar inglês, mas é bem parecido. E eles falam, Houston, we have a problem. Ou seja, Houston é a central de lançamento, a gente está com um problema. Sabe por que a todo tempo uma missão espacial fica em contato com a base? Porque a base, ela sabe exatamente o propósito pelo qual eles foram lançados e só a base pode direcioná-los para que eles retornem para casa. Você tem noção do desespero de uma missão espacial se ela perder a comunicação com a base? Na boa, imagina comigo, você está dentro de uma missão espacial e deu tudo certo no lançamento. Primeira etapa, ok. Eu estava com medo de dar errado, eu estava com medo dos projetos que eu tinha serem abortados no início. Eu já vi que isso não aconteceu, eu estou na metade do ano, eu estou em movimento e está tudo acontecendo bem. Agora você imagina depois de você romper inúmeras barreiras, você chega lá aonde você desejava, só que ao chegar lá você percebe que não tem mais comunicação com aquele que te enviou. Você já imaginou o quanto desesperador seria? Você aperta o botão, Houston, ei, tem alguém na base? Alguém na base, por favor, ei, alguém me escuta? Eu imagino que o início dá desespero, angústia. Depois de um tempo, você já está tão habituado que você nem se preocupa mais, você já sabe que vai dar errado. Sabia que tem algumas pessoas que na caminhada com Deus têm feito assim? Já perderam o contato há tanto tempo que, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Só que não é isso que Deus projetou para você.
Deus, Ele não só te lançou, como Ele vai te dar direção a todo tempo. Filho, é aqui que eu quero que você entre, é essa porta que eu abri para você, não vai por aí porque isso não vai dar certo, cola com essas pessoas porque elas vão te aproximar de mim. Direção de Deus é algo necessário para que a gente continue no caminho certo. Eu diria até mais, direção de Deus é necessário para que a gente consiga também voltar para casa, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Toda viagem tem um propósito, a não ser que seja só entretenimento. Sabe, se a sua vida é uma jornada, qual tem sido a sua história? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cara, eu quero te incendiar a ponto de você sair daqui reflexivo. Eu não estou nem aí se você não vai conseguir dormir hoje, mas eu quero que você fique no teu quarto pensando a respeito do teu futuro. Não tem sentido uma geração que teve uma revelação de quem Deus é, do tamanho dos projetos que Deus tem para ela, viver de qualquer forma. A gente fala muito a respeito da galera que está no mundo, a gente fala, cara, eles vivem como se não houvesse amanhã. Mas você sabia que uma geração dentro da igreja que não sabe o propósito de Deus para si, vive do mesmo jeito? Porque estar dentro de uma igreja não me protege do fato de estar fora do propósito. Existe uma diferença entre estar no propósito e estar numa igreja. E é por isso que tem muita gente perdida, achando que está no lugar certo. Sabe, a igreja não pode ser para você uma zona de conforto. A igreja não pode ser para você um lugar em que você acha que está tudo bem, porque Deus não te salvou para você ter uma vida mais ou menos. Deus não te salvou para você ter uma vida ok. Deus te salvou para que você tenha uma vida extraordinária, porque você revela quem Ele é. É impossível a gente revelar Deus se a gente tiver uma vida medíocre, porque o caráter dele não é medíocre. Alguém que revela o amor de Deus, alguém que revela o poder de Deus, é alguém que vive de forma extraordinária. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ir a lugares altos, eu não estou falando de status. Eu estou falando de viver o propósito pelo qual você foi gerado. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus para si? Você pode declarar, eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu quero te convidar agora a abrir em Mateus 13, 44. E olha só que maravilhoso o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus 13, 44. Glória a Deus, eu preciso que você venha comigo nessa palavra, cara. Vamos vibrar com a palavra de Deus, porque quando ela entra no nosso coração, ela gera vida, ela transforma tudo ao redor. É como uma dinamite, depois que eu estava falando com o Bernardo, é como uma granada, depois que você tira o pino, não tem mais como voltar atrás. Quantos querem tirar o pino essa noite? Tem uma explosão de Deus para o teu coração. Olha o que Deus diz em Mateus 13, 44, a palavra de Deus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a palavra de Deus diz é, o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. Quando alguém encontra, meu irmão, vende tudo que tem, ou seja, você abre mão de tudo aquilo que você tem para você ter acesso àquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é, sabe, ter acesso ao reino dos céus é como você encontrar a verdade pela qual você foi gerada, é como você encontrar o propósito pelo qual você foi gerado. Não tem sentido você se deparar com isso e falar, ah, ok, esse é o propósito de Deus para mim, beleza, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Porque esse homem ele ficou tão desesperado a ponto de perder o time, de viver plenamente o que ele tinha encontrado, que, meu irmão, ele foi correndo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele não só comprou aquele tesouro, mas ele comprou toda a terra em torno dele. Isso tem a ver com a minha história e com a tua, porque quando você tiver a revelação do propósito que Deus tem para você, cara, nada em torno do teu propósito você vai deixar passar, você vai se dedicar plenamente, porque é impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer jeito. Há 10 anos atrás me revelaram que Deus me amava, isso mudou a minha história. Pouco tempo depois me revelaram que Ele me amava como um pai, isso transformou minha identidade. Algum tempo depois então me revelaram que através da palavra eu podia entender os propósitos de Deus para mim. E aí isso mudou completamente tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa, depois de entender o chamado pelo qual Ele me criou.
Quando eu olho um jovem que está vivendo de qualquer jeito, para mim só tem uma convicção: esse cara não deve ter entendido ainda o propósito pelo qual ele foi chamado, porque ele não ia viver dessa forma. Meu irmão, quando você entende o projeto de Deus para você, você é incendiado por Ele. E eu quero saber se tem algum incendiário aqui nessa noite. A gente foi chamado para isso, incendiar e queimar todo mundo ao nosso redor com essa paixão. Eu vi uma frase uma vez que mexeu demais comigo, acho que era do Rick Wilkerson, não lembro qual era o pastor, que ele falou o seguinte: o pior estado que um cristão pode estar é acreditar que está queimando por Deus, quando na verdade ele só está sentindo o calor ao seu redor. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente sente o calor ao nosso redor, ou seja, você está no meio em que tem muita gente queimando por Deus, você sente aquele calor e você imagina: bom, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas o chamado de Deus não é para você sentir o calor apenas de quem está ao lado, mas é para que isso queime dentro de você. Meu irmão, tem que queimar dentro de você. Quem estava aqui no Summer Camp sabe o quanto que a gente foi edificado. O pastor Janderson trouxe uma palavra a respeito da lenha e das cinzas. E ele falou que naquela época, na época dos sacerdotes, antes de nós sermos sacerdotes reais sobre uma nova aliança, na antiga aliança, para que o holocausto fosse queimado, ou seja, para que a oferta fosse aceita, para que a glória de Deus se manifestasse, era necessário que você retirasse as cinzas. E o que são as cinzas? As cinzas são a lenha que já queimou, ou seja, para que venha o novo de Deus, você precisa abrir mão do velho que você já experimentou. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: cara, 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus incrível. Cara, 10 anos atrás eu cantava na minha igreja, meu irmão, era sobrenatural. Cara, há 40 anos atrás dizem que a minha avó era muito usada por Deus. Olha, eu não sei bem certo em que momento da história, mas dizem que lá em Portugal tinha uma parte da minha família que gostava um pouco da palavra. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para viver do passado, mas é para construir hoje uma história com Ele. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Todo encontro com Deus gera uma transformação. Esse cara, quando teve acesso ao reino de Deus, ele foi transformado por isso. Sabe o que significa ser transformado? Transformado significa você agora ter uma nova natureza, você agora ter uma nova essência, e você ter agora uma nova identidade. Sabe o que acontece quando eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, uma nova identidade? Nasce em mim agora um novo propósito. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de João 2, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. João 2,7 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Abre em João 2,7. E é incrível porque esse é o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Eu acredito que qualquer pessoa na face da terra já tem ouvido falar alguma vez desse milagre. João 2,7 até o versículo 11 diz: disse então Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eles encheram os potes com o que, gente? Ok. Enchem então os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Então o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E olha só o que diz no versículo 11: e este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu acho maravilhoso nisso é que, em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho. Você pode declarar isso? Diga: Jesus transformou a água em vinho. E logo em seguida, a Bíblia diz que depois dessa transformação, depois desse sinal milagroso, ou seja, depois desse sinal, a glória de Deus se revelou aos discípulos. Você sabe qual é o resultado direto de toda a transformação?
é revelação da glória de Deus. Quando você é transformado, sabe que você vai falar para todo mundo que está ao teu redor, através do teu testemunho, você vai revelar a glória de Deus. Quando a tua casa é transformada, você revela a glória de Deus. Todo o propósito de Deus em transformar algo é para que a glória dele seja revelada. Agora olha só que maravilhoso, cara. Você imagina comigo, vocês estão comigo, amém? Imagina se Jesus tivesse transformado água em água com gás. Quantos conseguem imaginar isso? Quantos acham que isso seria estúpido? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Não é pegadinha não, gente, fica à vontade. Você imagina Jesus chamando os serviçais e falando: olha, encha todos esses galões. Foram quase 1.000 litros de vinho, segundo a Bíblia. Enche todos esses galões com água. Aí Jesus vai lá, abençoa e fala: pode beber. Aí o cara vai experimentar e tem lá água com gás. Seria estúpido, não seria? Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele não estaria transformando a essência, ele estaria apenas alterando as características. Ei, preste atenção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo o seguinte: bom, você é água e agora eu vou trazer você para uma nova realidade. Agora você é vinho. Através da transformação, a glória de Deus é revelada. Agora, sabe por que seria estúpido se ele transformasse água em água com gás? Porque a característica é diferente, mas continua sendo água. André, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, meu irmão, se você não foi transformado por Deus, mas você apenas teve características transformadas, você apenas é um cara agora que não xinga mais, você é apenas um cara agora que não reclama mais com seus pais, você agora é apenas um cara que, preste atenção, você não foi transformado ainda, você só tem características diferentes do que tinha antes. Evangelho não veio para melhorar quem você é, Evangelho veio para transformar quem você é. É transformação. Pode aplaudir a ele. Evangelho é transformação. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Cara, isso eu meditei hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu vou falar isso, vão achar que é ridículo, mas glória a Deus que de alguma forma você entendeu. Eu falei: Senhor, dá exemplo de água com gás. Vai lá, filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, vamos embora. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Se Jesus tivesse apenas transformado água em água com gás, outra coisa surpreendente aconteceria. Ele ia no máximo entreter a galera que estava ali olhando, mas ele não supriria a necessidade deles. Sabe por que o projeto de Deus é que você seja transformado? É porque só quando você for transformado, a necessidade de toda a criação, que a palavra diz que aguarda ansiosamente pela tua manifestação, vai ser suprida. Enquanto eu me contentar em ser um crente melhor, enquanto eu me contentar em ser uma pessoa melhor, enquanto eu me contentar em ser apenas um filho melhor, eu não consigo revelar a glória de Deus, porque em qualquer outra religião isso está disponível. Você pode ver qualquer outra religião, as pessoas conseguem ficar mais calmas, mas ficar calma não significa ter paz interior. As pessoas conseguem ser mais equilibradas, mas ter equilíbrio não significa saber de onde veio e para onde vai. Ei, preste atenção, Evangelho ele é poderoso porque ele não quer alterar características que você tem, ele quer transformar plenamente quem você é. E é isso que Jesus estava fazendo, transformando água em vinho. O primeiro milagre dele, eu creio que diz respeito à essência de todo o Evangelho dele. Porque Jesus ele transformou todos aqueles que creram nele agora em novas criaturas. A palavra de Deus diz: olha, as coisas velhas passaram, ou seja, as características da sua antiga natureza passaram. A essência da sua antiga natureza passou e a identidade da sua antiga natureza passou. E eis que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, ou seja, você nasceu de novo com uma nova natureza, uma nova essência. E com novas características também, isso faz parte do pacote. 2017 é um ano da gente ser transformado em todas as áreas. Sabe, na época da festa, na época de Jesus, em que ele fez esse milagre, a festa de casamento, ela levava dias, e o vinho representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, era motivo de desonra para toda a família.
Se acabasse o vinho, era como se a festa estivesse acabando. É interessante porque eu creio que o que Jesus fez foi manter a festa. E aquilo que a gente faz todo sábado, domingo, terça e todas as vezes que a gente se reúne é celebrar uma festa que acontece nos céus. É como se a gente apresentasse e falasse: Deus, está aqui a água sendo transformada em vinho, a festa não vai parar. Aí chega terça-feira, Senhor, está aqui mais água sendo transformada em vinho, essa festa não vai parar, até que o Senhor diga: agora é chegada a hora, vem para o Pai, vem para casa. Eu não sei você, mas eu quero transformar todos os lugares por onde eu passar. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra, existe dentro de mim um senso de urgência, porque eu sei que você está me ouvindo, e a diferença que vai fazer na tua vida não é se o meu sermão é bom ou não, mas é se existe vida de Deus fluindo de mim ou não. Onde há vida de Deus, há transformação. Tem uma geração aguardando para que a gente se levante e manifeste a vida dele, a gente transforme tudo ao nosso redor. E esse é o propósito de Deus para 2017. Sabe, eu quero falar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós esse ano. Quantos querem ouvir? Diga amém. Amém. Toda transformação, ela muda 3 coisas. Eu já falei sobre isso ainda há pouco, mas eu quero que você repita isso comigo. Você pode declarar: quando eu sou transformado, a minha natureza é transformada, a minha identidade é transformada, e os meus propósitos são transformados. Sabe, o propósito dessa revolução que nasceu dentro de nós é revelar a glória de Deus. E eu estou falando isso para uma geração que está sofrendo de crise existencial. Eu nunca vi tantos jovens que desejam viver os sonhos de Deus, mas não têm a menor ideia do chamado que tem. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente sabe muito bem o que a gente não quer ser, mas a gente não sabe ao certo o que a gente foi gerado para ser. E eu vou te dar um exemplo disso. Sabe uma das bandeiras que a nossa geração está levantando? É que nós não queremos ser religiosos. Cara, é impressionante e eu me alegro muito com isso. Isso é uma verdade que você encontra em toda a nossa geração. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar. A nossa geração, ela não suporta mais ser religioso. E o que é religiosidade? Entenda, religião é algo bom, mas religiosidade é quando eu pego todo o poder que existe na palavra de Deus, todo o poder que existe no nome de Jesus e todo o poder que existe no sangue de Jesus, e eu coloco isso debaixo da importância que eu dou à cultura religiosa da minha igreja. Isso é religiosidade. Então a nossa geração tem levantado essa bandeira: a gente não quer ser religioso. Quantos aqui querem ser religiosos? Levante a mão. Ninguém distraído? Quantos não querem ser religiosos? Levante a mão. Glória a Deus, a gente não quer ser religioso, isso é legal. Mas pelo que mais a gente vai ser lembrado? Porque será que o nosso legado vai ser só daquilo que a gente não quer ser? Eu não quero ser religioso, eu não quero ser pecador, eu não quero estar perdido, eu não quero viver sem propósito. Ok, mas esse não vai ser o seu legado, isso apenas parte da tua caminhada com Deus, pelo que você vai ser lembrado. Sabe, isso mexe comigo. Eu estava lendo um livro hoje e uma pergunta do autor mexeu comigo. A pergunta dele foi: se Deus se revelasse para você hoje e perguntasse o que você quer, o que você pediria a Ele? Há anos só vem uma frase na minha cabeça: eu quero transformar a minha geração, eu quero mudar a minha geração. André, você não acha que é muito pretensioso? Não, eu não acho, depende do que você entende por geração, porque eu acredito que vocês fazem parte dessa geração. Se eu conseguir de alguma forma incendiar o coração de vocês, eu estou transformando a minha geração também. Agora você imagina se em cada lugar do Brasil, jovens se levantarem para compartilhar e revelar o amor de Deus, a gente vai de fato transformar essa geração. Sabe, não se limita a mim, pelo contrário, começa em mim. Para mim vai ser maravilhoso chegar daqui a alguns dias com Cecília um pouquinho maior, com Kezinha, sentar lá no final naquele banco e ver a galera que a gente viu Deus levantando aqui, pastoreando aqui na frente. Isso para mim traz sentido de propósito. Eu fui levantado por Deus para incendiar a minha geração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o seu legado não pode ser baseado no que você não foi.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, para qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode celebrar Ele por isso. Sabe, é maravilhoso porque 1 Pedro 2,9 diz respeito a quem nós somos, ou seja, ele está revelando a nossa identidade e a nossa natureza. Ele está dizendo: olha, vocês são identidade e natureza, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora ele está revelando o propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso me contentar com a primeira parte dessa revelação. Eu não posso entender isso, ei, preste atenção. Eu não posso ouvir isso no culto de sábado, chegar em casa e falar: bom, vou dormir tranquilo porque eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou geração eleita, está tudo certo. Amanhã eu vou para Itacoatiara e vida que segue. Nada contra para Itacoatiara. O problema é se a sua vida se resumir só a ir para Itacoatiara. E eu não estou dando direta para ninguém, não estou dando direta, juro. Eu estou falando diretamente. Se esse é teu caso, ainda dá tempo de você mudar a tua história. Cara, hoje eu cheguei de manhã. Hoje eu cheguei de manhã no casarão. Eu só saí, cheguei um pouco atrasado. Eu só saí para chegar aqui e compartilhar algo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um dia algo nasceu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero compartilhar a verdade. E Ele me ensinou: filho, ok, então receba de mim a verdade antes para compartilhar. Porque senão é só um cara tentando falar boas ideias te entretêm por um tempo, boas ideias te mantêm atentos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai perceber que boas ideias não te transformaram. Eu quero olhar para daqui a um ano, cara, e ver você completamente transformado em Deus. E é por isso que eu tenho que compartilhar aquilo que vem dele. Sabe, ir para Itacoatiara, como a gente está falando há 30 segundos atrás, não é o problema. A gente ter uma vida cheia de lazer não é o problema. A gente estar sempre em comunhão com os amigos não é o problema. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente resume a nossa história a isso. Cara, não sei você, mas todos os dias que eu me levanto, existe dentro de mim um senso de urgência. Eu sei que existem pessoas morrendo porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. Eu sei que existem pessoas desistindo do chamado porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. André, mas você está restrito a uma plataforma, cara. Falar do amor de Deus é para aqueles que estão nos hospitais e em missões também. É por isso que a multiforme graça de Deus completa o corpo. Eu sei que tudo aquilo que Ele me der para fazer, eu quero manifestar a glória dEle. Eu estou vendo jovens sendo impactados aqui desde o início do ano passado. Eu estou vendo jovens sendo transformados. Agora, o meu convite é: o que está faltando para você fazer parte ativamente dessa revolução? Ei, 2017 não é uma página nula no teu calendário. 2017 é uma página em branco. Que história você quer escrever esse ano? Quantos aqui querem mudar completamente a sua geração? Digam glória a Deus. O convite de Deus é: dá então, filho, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cara. Se a gente ficar olhando as circunstâncias, a gente não faz nada. Se a gente ficar olhando o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente nem sai de casa. Sabe o que me encoraja todas as vezes de vir aqui? É porque quando eu sei que eu não posso, quando eu tenho a convicção de que eu não tenho nada para dar, a força de Deus se revela através da minha fraqueza. Cara, eu não sei o que te limita, eu não tenho a menor ideia do que tem te prendido, eu não sei o que tem te entretido, eu não sei o que tem te cansado, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu vim declarar nessa noite é que tudo isso você pode deixar de lado e você pode viver o melhor ano da tua vida. 2017 já começou, cara, tem alguns dias, mas ainda dá tempo de você transformar a tua história. Olha só que maravilhoso. Falar a respeito de chamado e propósito, é impossível a gente falar disso sem lembrar de algo que aconteceu com o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo curioso. Ele chama Pedro de diabo e ele chama Judas de amigo. Pedro chega para ele e fala: Senhor, você não vai ser traído, não vai ser vendido, a gente jamais vai permitir que isso aconteça. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Agora Judas, quando chega para trair Jesus, dá um beijo na face dele e ele o chama de amigo. Por que esse contraste? É porque na verdade Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu chamado. Judas estava ajudando ele. Sabe quando isso acontece? Ei, preste atenção. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver consciência do chamado que tem. Porque quando a gente não tem consciência do chamado que tem, a gente pensaria que Pedro está tendo cuidado com a gente e que Judas estava fazendo algo muito ruim. Jesus, ele sabia aonde ele precisava chegar e ele sabia quem estava tentando impedi-lo, quem estava ajudando ele. Se eu não tenho consciência do meu chamado, pessoas ao meu redor eu posso achar até que estão me impulsionando, quando na verdade estão me distraindo. Se eu não tenho consciência do meu chamado, amizades que eu tenho, eu posso achar que elas estão me ajudando, quando na verdade elas estão me mantendo dentro de uma zona de conforto. Ei, preste atenção, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se existe alguma zona de conforto, 2017 é o ano de você romper com isso. Deixa para trás. Quando Pedro se coloca diante do chamado de Jesus, ele só consegue resistir porque ele sabia para que ele foi gerado. Cara, Deus é maravilhoso. E eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando, algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro do Francis Chan essa semana, e ele falou algo interessante. Ele falou: sabe, muitas pessoas me perguntam sobre o céu, como eu faço para ir para o céu? Se eu me divorciar e casar de novo, eu vou para o céu? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Se eu estiver transando no meu namoro e eu morrer, eu vou para o céu? Se eu cometer suicídio, ainda assim eu posso ir para o céu? E sabe o que ele diz no livro? Ele diz: essas perguntas, elas revelam uma tragédia da nossa geração, porque a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com a vontade do Pai. A nossa geração muitas vezes está muito mais preocupada em tipo: bom, eu quero ir até o limite em que eu não perca a salvação, mas que gere prazer para mim. Então, até aqui é pecado, até aqui é legal. E ele diz o seguinte: ao invés de você perguntar, bom, quanto tempo eu preciso ler a Bíblia? Quando você é transformado, o teu entendimento é: como eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ler a palavra. Quando a gente está só com algumas características transformadas, a nossa mente pensa: bom, quanto eu preciso dar de dízimo? Quando a gente está transformado, a gente pensa: bom, até onde eu posso ir para ofertar mediante a tudo que Ele já me deu? Sabe qual a diferença? De um lado tem alguém que quer fazer aquilo que é necessário fazer, do outro lado é alguém que quer fazer tudo o que ele pode fazer. 2017 é ano de você se entregar completamente. Ei, uma vida medíocre convida a gente a fazer o suficiente para que a gente seja aprovado. É como aquele cara que ele estuda só para passar na prova. Só que tem muito mais de Deus para a gente viver do que apenas chegar no céu e descobrir que a gente foi aceito. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, e você vai viver ele plenamente esse ano, amém? Eu estou quase finalizando, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li e que eu achei maravilhoso. O texto diz: será que o reino que ele proclamou, a galera do louvor já pode ir vindo, acompanhe comigo. Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, que fazem um retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time favorito e se dão bem com todos? Será que é só a respeito disso que diz a morte de Jesus na cruz? Ele diz: foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário, foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo, foi por isso que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com moral melhor? Não, Jesus não morreu para nos tornar crentes, Jesus morreu para nos tornar filhos. Jesus invadiu o inferno, cara, não para que você se sinta confortável dentro de uma religião. Jesus, ele invadiu o inferno não para que você se sinta bem quando você cumprir tudo isso que eu te falei. Jesus, ele invadiu o inferno para que dentro de você nada te sacie mais do que fazer a vontade do Pai. Sabe, o diabo não foi qualquer um, o próprio diabo, ele se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo, e depois que ele oferece tudo, ele fala assim:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que me alimenta? Jesus está declarando: o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Jesus não morreu, cara, para que a gente se torne melhor. Jesus morreu para que a gente se torne assim como Ele é. Sabe como uma igreja lotada de pessoas melhores vai fazer? Nada demais. Agora, sabe o que uma igreja lotada de filhos de Deus é capaz de fazer? O mundo não conheceu ainda o poder disso. Quando a igreja de Cristo começou, assim que Ele volta para o Pai, não diz respeito a pessoas que estavam confortáveis, porque eles nem sabiam ainda o que era ser igreja, eles nem tinham sido afetados ainda pela religiosidade, nem existia ainda a religião. Só para você ter ideia, quando a igreja de Atos começa, quando a igreja primitiva começa, eles não tinham nem o livro de Atos para saber o que fazer e como fazer. Eles simplesmente foram e fizeram. Agora, a boa notícia é que Atos não terminou de ser escrito, continua sendo escrita por nós. E o que eu quero te convidar é você se levantar e você continuar escrevendo essa história. Ei, sai daqui, meu irmão, com um sentimento de descontentamento. Você não vai ser mais um crente ocupando um banco de uma cadeira. Sabe por quê? Porque isso durante um tempo até te sacia, mas vai chegar um momento na tua caminhada que isso não vai fazer sentido e você vai largar. Cara, durante um tempo isso é até legal, isso te anima, tem a galera que você encontra, tem aquele movimento social no final do culto, mas depois de um tempo, algumas pessoas mudam, alguns amigos mudam, você começa a olhar para o lado e você fala: cara, quer saber, não tem sentido, porque a igreja não tem sentido pelo aspecto social dela. A igreja não tem sentido por quão divertida ela é, a igreja não tem sentido por quão criativa ela é, a igreja não tem sentido por quão inovadora ela é. A igreja de Cristo tem sentido quando Ele é o centro, quando Ele é a verdade, quando Ele é o propósito, quando Ele é. Quantos aqui querem ser uma igreja como Ele é? Quantos aqui querem se levantar dentro da sua casa assim como Ele é? Quantos aqui querem invadir essas ruas e revelar o amor de Deus assim como Ele é? Cara, esse é o projeto de Deus para 2017. Eu há muito tempo atrás desisti de ser crente, porque me apresentaram algo melhor. A palavra de Deus me disse que em Cristo eu posso ser filho. E é tão melhor ser filho, porque quando eu sou crente, a religião me diz o que eu não posso fazer. O Evangelho diz o que Ele já fez por mim. Quando eu sou crente, a religião me diz como eu devo me vestir. O Evangelho diz: filho, vem do jeito que está, porque eu troco as suas vestes. Sabe, a religião coloca homens no centro das coisas. A religião coloca liderança acima de todas as coisas. Uma igreja genuína, e eu creio que a gente faz parte dessa igreja, é uma igreja que busca Jesus como centro de toda a verdade, Jesus como centro de toda a história. A minha história só foi transformada quando Jesus se tornou o centro dela. E eu quero finalizar. Eu quero saber se eu tenho mais 2 minutos, amém? João 4,16 diz que Deus é amor. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus é amor. Em nós, amor é uma qualidade. Em Deus, amor é a sua própria identidade. Você está aqui, cara, e eu não tenho a menor ideia de qual é a tua relação com Deus. Eu vim dizer que Deus não tem amor para te dar. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é o início do amor. Ele é a plenitude do amor. André, você está falando isso, mas você não tem a menor ideia, cara, do que eu já passei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei o que você pode viver em Deus. Deus é amor e Ele quer te envolver com esse amor. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana e eu vou finalizar compartilhando isso. Eu fui lá para Cabo Frio semana passada, a gente começou um GC lá. E preste atenção, por favor, eu sei que isso vai falar com você de alguma forma, porque isso mudou toda a minha semana. A gente começou um GC lá e eu cheguei em casa com Kezinho e Ceci. Minha mãe estava lá, muito feliz de receber a gente. Eu falei: mãe, cadê papai? Ah, ele está no escritório, filho, já está vindo. Eu falei: beleza, eu vou lá no quarto então descansar. E aí eu deitei, estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco eu começo a ouvir a voz do meu pai.
Deixa esse amor envolver o teu coração, cara. Deixa ele se revelar como um bom pai que ele é. Deixa a bondade de Deus envolver cada palavra que está saindo da minha boca. Aceita esse amor, se envolve por esse amor. Olha só que coisa incrível. Eu ouço a voz do meu pai, eu me levanto. Aí quando eu abro a porta, tá ele lá. E ele falou: e aí, pastorzão? Aí eu falei: pai, não me chama de pastorzão não. Não, pô, você é meu pastorzão. E aí, pastorzão? Aí eu fui para o banho, me arrumar para o GC, e aquilo me incomodou tanto. Sabe, aquilo não me trouxe alegria, aquilo não me trouxe honra, aquilo não me trouxe... Aquilo me incomodou. E eu tomando banho, eu falando com Deus: Deus, por que eu estou tão incomodado do meu pai me chamar de pastorzão? E eu entendi. Quando eu tomei banho, eu saí, eu falei: pai, não me chama mais de pastorzão. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: porque qualquer um pode me chamar de pastorzão. Na minha igreja todo mundo brinca e me chama assim. Entre os jovens todo mundo chama assim. Qualquer pessoa que não tenha a menor intimidade comigo pode me chamar assim. Mas não tira de mim aquilo que só você pode me dar. Só você pode me chamar de filho. Só você pode me chamar de filho. Sabe qual é a minha alegria em estar em casa? É quando ele me abraça e fala: e aí, filhão? E aí, filhão, como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a Kezinha e Cecília? E aí, filhão, tá tudo bem aí em Niterói? Filhão, tô com saudade de você. Filhão, papai te ama tanto. Ei, não tem nada que meu pai possa me chamar que me dê mais alegria do que me chamar de filho. Não tem nada que ele possa fazer que me dê mais alegria do que me sentir como um filho. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sabe? 2017 está começando. Deus tem projetos grandes para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua família. Deus, ele vai transformar a tua história. Mas tudo isso começa na simples revelação de que Ele é um bom pai e Ele te ama como um pai ama um filho. Se você crê nisso, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixar esse amor furioso invadir o teu coração. Sabe, não importa como o mundo te vê, não importa nem como a tua família te vê, não importa os títulos que você tem, não importa se você não tem título nenhum, se você é rejeitado, se você tem status, se você é grande diante dos homens, se você tem sido rejeitado pelos homens. A despeito de todas essas coisas, eu vim nessa noite declarar que existe um Deus que é Pai e Ele te chama de filho. A minha pergunta é: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Uou! Quem somos? Somos uma boa notícia. O mundo jaz no maligno, toda a criação foi destituída da glória de Deus, mas há uma boa notícia: Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Sabe, a Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Por quê? Porque o pecado nós já conhecemos. E a gente sabe o final da história. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Guarda isso, irmão. Se nós éramos escravos do pecado quando não tínhamos liberdade, agora que somos livres, precisamos ser escravos da justiça. Agora temos uma nova, e eu boto entre aspas, prisão. Só que ao invés de estarmos presos ao mundo, ao inferno, estamos presos e conectados em Jesus, fomos enxertados nele. A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedida. A palavra diz que em Jesus temos não só acesso ao reino, como autoridade no reino. Recebemos a chave do reino, ligamos e desligamos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As garantias que Deus dá para a igreja, elas foram liberadas por Deus através da verdade. E a gente só consegue continuar usufruindo dela se caminharmos em verdade. E esse é o nosso encargo profético. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Não podemos deixar de confrontar o pecado. Não podemos deixar de anunciar a graça. É uma linha tênue. Em alguns momentos parece até que elas não coexistem, mas na verdade as duas precisam estar alinhadas em todo discurso, em todo sermão, em toda conduta,
em toda a prática. Guarda isso, irmão. Precisamos denunciar o pecado, mas precisamos anunciar a graça. Se só denunciamos o pecado, mas não anunciamos a graça, corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Se só anunciamos a graça e não denunciamos o pecado, corremos o risco de vivermos em libertinagem. Existem muitos púlpitos no Brasil, e não se assuste, a quantidade deles vai aumentar, que tem mudado a teologia, relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Tem muitas pessoas que inspiraram a igreja décadas atrás, alguns compositores, alguns músicos, alguns pastores, que eles têm condenado. Irmão, um cara, e eu vou chamar assim, porque eu não conheço a ponto de aferir a ele o título de pastor de ovelhas, um cara se levantou no púlpito de uma igreja para chamar o pastor André de mensageiro de Satanás, porque ele pregou sobre santidade. Mas você analisa pessoas que ele tem apreço, e pessoas que têm apreço por ele, muitos deles foram feridos com a igreja, não necessariamente porque a igreja estava errada, mas talvez porque a igreja não falou o que eles gostariam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens ajuntariam para si mestres segundo os seus próprios prazeres, desejos, expectativas, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir a verdade. Vocês lembram quando eu preguei sobre fé seletiva? Eu falei sobre o encontro entre Paulo e o imperador e o governador na época, e a Bíblia diz que quando ele vai falar para ele sobre juízo, domínio próprio, sobre eternidade, a Bíblia diz que Félix diz: basta. A Bíblia diz: ele teve medo ao ouvir sobre essas coisas e disse: basta, quando eu achar conveniente, volto a chamá-lo. Irmão, existem muitas pessoas, olha para mim, que têm caminhado por conveniência até em relação ao evangelho. Se essa mensagem me agrada, eu ouço. Se essa mensagem não me agrada, eu pulo. Talvez uma boa parte de quem está sentado aqui só não parou de ouvir o que eu estou pregando porque é indelicado se levantar no meio do culto, mas se fosse pela internet já teria trocado de canal. O fato de nós nos adaptarmos à igreja online, e nada contra, pelo contrário, eu acredito nisso, e ontem 70% de quem veio se batizar de alguma forma, em algum momento, foi impactado pela minha vida ou por uma palavra que eu liberei, por isso vieram de outros estados para poder serem batizados numa igreja que, por misericórdia, eu estou liderando. Eu acredito na força da igreja online, eu acredito nisso, mas a gente não pode negligenciar uma verdade. O fato de termos total controle em mudar o sermão quando não nos agrada, nos coloca num lugar muito perigoso. A palavra de hoje não está tão legal. Uau, essa palavra aqui me agrada, me alegra, me acalma. Existem pastores tocando uma geração inteira, e se você for espremer os seus sermões, o suco que eles carregam nada mais é sobre um evangelho que deixa o nosso coração quentinho, confortável. Mas essa verdade deixa de ser verdade se não apresentarmos juntamente com ela os princípios do evangelho. É verdade que Deus tem promessas para nós? É verdade, mas existe uma condicional: permanecermos nele. É verdade que Deus tem bondade para nós? É verdade, mas existe uma condicional: precisamos nos tornar filhos dele. É verdade que podemos nos tornar filhos de Deus? É verdade, mas não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura dele. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, recebemos então o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. É verdade que Deus tem para nós prosperidade? É verdade, mas precisamos honrar os princípios dele. Irmão, tem muita gente que fala sobre essa parte, mas não prega sobre essa, e por isso que muita gente está vivendo uma decepção na sua jornada com o evangelho. Alguns chegam ao ponto de dizer: pastor, eu não sabia que seria tão difícil. Pois é, precisamos lembrar, não é fácil caminhar com Jesus, não vai ser rápido viver todas as promessas, mas temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Ele nunca disse que seria rápido, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seríamos poupados das lutas. O seu filho não foi. Irmão, olha para mim, que loucura esperarmos que Deus nos poupe de algo que não poupou nem a seu único filho. Eu estou frustrado porque me traíram. Jesus foi traído. Eu estou frustrado porque tem pessoas me perseguindo. Jesus foi perseguido. Eu estou frustrado porque como que Deus permitiu que pessoas me humilhassem? Jesus foi humilhado. Estou frustrado porque eu estou passando por algumas faltas. Jesus passou por falta. Ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Irmão,
Guarda isso, não existe nada que Deus exija de nós que o próprio Deus não tenha cumprido em si. Deus exige santidade porque Ele é santo. Deus espera de nós bondade porque Ele é bom. Deus espera que a gente caminhe em verdade porque Ele é a verdade. Deus espera que a gente não se desvie do caminho porque Ele é o caminho. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu tenho uma boa notícia, existe um caminho de volta. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só preciso de mais 5 minutos, eu vou finalizar. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é muito forte, irmão. Igreja, guarda isso. Graça sem verdade vira libertinagem. Verdade sem graça vira religiosidade. Se nos nossos púlpitos a gente só falar sobre verdade, mas sem graça, a gente pode caminhar debaixo de uma dinâmica de antiga aliança. Mas se a gente falar só sobre graça sem verdade, a gente pode correr o risco de viver por uma hipergraça. A gente precisa entender que Ele é paz, Ele é bom, Ele é justo, mas isso não anula nele o fato dele ser fogo consumidor, ser um justo juiz. Alguém está comigo? A graça sempre diz: é possível viver um novo começo, é possível receber uma segunda chance, é possível viver promessas, é possível ver Deus abençoar você e os frutos do seu trabalho, é possível ser curado, é possível viver debaixo de uma aliança. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso. É preciso ter uma conduta diferente, é preciso caminhar de uma forma diferente, é preciso ser diferente em meio ao mundo caído, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter tempo no secreto, é preciso semear, é preciso servir, é preciso carregar o fruto do Espírito. Guarda isso, irmão, a graça é possível, a verdade é preciso. Se a gente só falar sobre verdade, só vai falar sobre o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que cumprir. Se a gente só falar sobre a graça, a gente só vai falar: é possível, você vai ver milagres, você vai ver promessas, você vai romper, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Mas quando as duas coisas se completam, a gente vive uma vida plena em Deus. Eu entendo sobre o que é possível viver e eu entendo sobre o que é preciso fazer. Sejam santos como eu sou santo. O que é graça, André? Graça é o poder para viver acima do pecado. Graça não é uma autorização para viver em pecado. Graça não é uma justificativa para viver pecando e depois pedir desculpas. Graça é uma autoridade para caminhar acima do pecado. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, Ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus
desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Salmo 51, 17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Igreja, olha para mim. Alguns vão fechar o coração para a minha mensagem, para esse púlpito ou para essa igreja, porque o assunto é desconfortável. Alguns vão crescer em fé porque vão entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto de maturidade e santidade. Alguns, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo olhos, não verão, tendo coração, não sentirão. Mas o nosso papel como igreja não é selecionar quem vai ouvir, é falar para que todos ouçam. Não é o semeador que escolhe em que lugar lança a semente, mas é o tipo da terra que define que tipo de colheita vai ser gerada a partir da semeadura. Jesus disse que um semeador saiu a semear e que cada porção de semente caiu no tipo de terra. Aquelas que caíram numa terra cheia de espinhos, ela não teve forças para frutificar. Aquela que caiu em meio a pedras, as raízes se tornaram muito frágeis. A Bíblia diz sobre determinados tipos de solo, mas a Bíblia fala que aquela que caiu num solo bom, ela frutificou. Igreja, quem somos? Somos aqueles que semeiam frutos para a eternidade. Somos aqueles que foram chamados para caminhar em santidade. Somos aqueles que anunciam sobre um reino. Falamos sobre um reino que há de vir, mas falamos sobre a realidade de um reino que já está disponível. Falamos sobre um Deus de promessas, mas precisamos falar também sobre o que o Deus de promessas espera de nós como conduta. Deus é bom. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Sabe, eu estava em dúvida do que compartilhar essa noite e eu troquei uma ideia com o Raposo. Eu falei, mano, eu estou pensando em pregar uma mensagem que eu compartilhei algumas semanas atrás lá em Niterói. Eu acho que tem tudo a ver com essa noite. E o tema da mensagem era YOLO, You Only Live Once. É mais ou menos isso, né? Para quem fala inglês. Eu não falo inglês, então vou só jogar dessa vez, ok? YOLO. O que significa YOLO? YOLO é uma expressão que significa você só vive uma vez. O que você tem para fazer amanhã, você não deixa para amanhã, você tem que fazer hoje. O que você tem que fazer, cara, os sonhos que você tem, os projetos que você tem, deixa de lado e vive o hoje. Esse é o grito de uma geração. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é que esse grito nada mais é do que reflexo
de uma criação eterna que está ansiosa porque está vendo o seu tempo sendo contado em dias e horas. Entende uma coisa, meu irmão? Você sabe por que nós fazemos parte da geração mais ansiosa que já pisou na face da terra? É porque dentro de nós existe uma natureza que foi gerada por Deus para ser eterna. Dentro de nós existe uma natureza que, segundo a palavra de Deus, deseja a eternidade. Só que quando a gente olha para o relógio, a gente vê que o nosso dia termina com 24 horas. Quando a gente olha para o nosso ano, a gente vê que ele termina depois de 12 meses. Quando você lembra do que você viveu nos últimos 10 anos, você percebe que a vida passa muito rápido. Coisas que você imaginou que demorariam anos para acontecer, elas já aconteceram. Sabe, eu ainda me assusto quando eu percebo que eu já tenho 30 anos de idade, porque eu lembro quando eu era mais novo e eu pensava, cara, quando eu tiver 30 anos de idade vai demorar tanto para chegar lá. E hoje eu olho para minha filha com 5 anos de idade, eu percebo que daqui a 10 eu já vou ser um coroa para ela. Pastor, ok, mas o que isso tem a ver comigo que tem 17 anos? O que isso tem a ver comigo que tem 20 anos? Eu vou te explicar. O tempo passa muito rápido e a gente está o tempo inteiro lutando contra o tempo. A gente está o tempo inteiro brigando com o tempo. Eu lembro que eu vi um filme do Will Smith. Se você não viu esse filme ainda, vale a pena ver. Esse filme é demais. E ele se chama... Beleza Oculta. Se chama Beleza Oculta. Quantos já viram esse filme? Eu fiquei maluco, cara, porque no início do filme ele fala algo que eu falei, mano, o cara tá falando Bíblia e nem sabe. Ele diz o seguinte: existem 3 coisas que conectam toda a humanidade. Presta atenção nisso. 3 coisas conectam toda a humanidade: o amor, o tempo e a morte. E ele diz, porque todo mundo deseja ser amado, todo mundo anseia ser amado. Ele diz, todo mundo tem preocupação com o tempo, está todo mundo correndo contra o tempo. E ele finaliza dizendo, e todo mundo tem medo da morte, ou preocupação com a morte. E quando eu ouvi isso, eu lembro que eu estava internado, isso foi no ano passado, eu estava no leito de hospital, eu ouvi isso, eu parei o filme, eu fiquei meditando nisso, eu falei, uau, isso é muito forte. E o que Deus falou comigo é o seguinte, Ele me trouxe lá na origem. Porque presta atenção, meu irmão, quando você percebe que algo não está certo, quando você percebe que algo dentro de você talvez não esteja caminhando à altura da tua identidade, você não precisa perceber o que Deus fazia algumas gerações atrás. Você tem que ir o que Deus fazia desde o princípio, porque o que Deus fez desde o princípio é o projeto original dele para a criação. Vocês estão comigo? Diga amém. Você quer saber qual é o plano de Deus para você? Vai na origem. Porque na origem a palavra de Deus diz que Deus, antes de criar um homem, Ele criou um ambiente. É porque tudo que Deus faz, Ele prepara um ambiente primeiro. Lá na origem fala que quando Deus estabelece o homem, Ele dá sobre o homem governo e domínio sobre todas as coisas. É porque esse é o projeto original de Deus para nós. Sabe, quando a gente chega no final de um culto, a gente convida quem quer aceitar Jesus para vir à frente. A gente fica feliz com a salvação, mas você sabia que nem a salvação fazia parte do projeto de Deus para o homem? Você sabe por quê, meu irmão? Porque você só precisa salvar alguém que já está perdido. Redenção significa resgate. Você só vai resgatar alguém que está perdido, alguém que está cativo, alguém que está preso. É por isso que a salvação não é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus para o homem é liberdade. Deus cria o ambiente, Deus cria o jardim, depois então Deus cria o homem, sopra sobre ele o seu espírito, ou seja, Deus está compartilhando da mesma essência que ele tem, Deus está compartilhando daquilo que ele é, Deus sopra em nós a essência do próprio Deus, a Zoe, a própria vida de Deus, e agora ele diz, olha, você agora tem domínio e governo sobre todas as coisas. Esse é o projeto original de Deus, essa é a origem de Deus. E o que Deus me trouxe a memória sobre Gênesis é o seguinte: ei filho, o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação. Mas nem sempre foi assim. Você sabe por quê? Porque antes do pecado entrar na história da humanidade, o tempo não era acessível para a gente. O homem nunca se preocupou com o tempo, porque o tempo não contava os dias do homem. O tempo não limitava a história do homem. O homem foi criado como Deus para ser eterno, assim como ele é. E ele disse, sabe filho, a morte também não fazia parte do meu projeto para a criação. Porque o homem não nasceu para morrer um dia, ele nasceu para ser eterno. É por isso que a dor da perda de alguém que a gente ama é tão difícil. Você sabe por quê? Porque não é natural você se despedir de alguém que você ama. Não é natural você olhar para alguém que você ama demais e saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa de novo, de forma natural. E aí o que Deus falou comigo é o seguinte, sabe, Jesus ele veio restabelecer as realidades que existiam desde o Éden. Porque agora aqueles que estão em Cristo não têm mais preocupação com o tempo, porque são eternos assim como Ele é. E não estão mais
cativos pela morte, porque aquele que invadiu o inferno e pegou as chaves do inferno e a morte, compartilha com cada um de nós autoridade sobre a morte também. Sabe, o que eu acho maravilhoso é que o amor, o tempo e a morte conectam toda a criação, mas para nós só existe algo que continua disponível até hoje, e é o amor. A palavra de Deus não diz que Deus tem amor, a palavra diz que Ele é amor. Deus é amor. Você quer experimentar amor? Tem uma pessoa que se chama Deus e Ele está disponível para você hoje. Tem alguém que está feliz com isso? Diga amém. Raposo, vamos juntos assim até o final, mano, que se terminar e eu sentir que ninguém recebeu, eu vou saber que você foi edificado demais. Glória a Deus pela tua vida. Ei, presta atenção, olha para cá. YOLO, só se vive uma vez. Essa expressão na América, por exemplo, só para você ter uma ideia, é uma expressão que mais de 80% da nossa geração usa quase como um grito de guerra. É porque a nossa geração, ela não consegue entender os limites de um tempo, elas não conseguem entender os limites do processo, ela não consegue aceitar o porquê que as coisas precisam esperar para acontecer. A gente quer tudo para ontem. A gente ouviu uma promessa de Deus, a gente quer que se estabeleça amanhã. A gente teve uma visão de Deus, a gente quer que se estabeleça nesse mesmo ano. Sabe, às vezes Deus te dá uma visão e aquilo tem a ver com algo que Ele quer gerar em você daqui a 10 anos. Só que tem pessoas que abrem mão do processo porque no meio do caminho acreditam que não vai mais acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus te deu uma visão, não existe uma condição se vai ou não acontecer. A única coisa que vai condicionar se essa visão vai se tornar real ou não, é se você vai aceitar o processo ou não. Só se vive uma vez, é o grito de uma geração ansiosa que está preocupada. Agora você sabe por que Deus não está preocupado? Você sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele é eterno. Deus não tem pressa porque Ele não se submete ao crono. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, tem algo que eu gosto de falar muito, é sobre geração. E os estudiosos, aqueles que estudam as gerações, eles percebem que em cada geração existem características que conectam a geração. Cada geração pensa de uma forma parecida, se move de uma forma parecida, porque aquilo que acontece ao nosso redor influencia quem nós somos. Vocês estão comigo? Diga amém. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Para a gente entender a forma como a nossa geração se move, a forma como a nossa geração pensa, a forma como a nossa geração age, a gente precisa entender as gerações que vieram antes de nós. Sabe, a gente faz parte dos mileniais, a gente faz parte da geração Y, alguns aqui da geração X. Essa geração que é hiperconectada, essa geração que se move por ideais, essa geração que não consegue imaginar a ideia de trabalhar 20, 30 anos na mesma empresa, essa geração que quer sempre novas experiências, essa geração que prefere ganhar menos, mas trabalhar num lugar que acredita nos ideais desse lugar, do que ganhar muito e ter que passar por cima de outras pessoas. Nós somos uma geração de idealistas. Nós somos uma geração que é marcada por projetos como Greenpeace, por exemplo, que pessoas colocam a própria vida em risco para poder salvar baleias no outro lugar do mundo. Nós fazemos parte de uma geração que se manifesta, que vai para as ruas e que se conecta a causas que falam por si só. Agora, você sabe por que nós somos assim? É porque as gerações antes da nossa, elas se preocupavam em ter estabilidade. Só para você ter uma ideia, as gerações antes da nossa, presta atenção nisso, eles passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles passaram pelo crack da Bolsa de 29, eles passaram pela recessão, eles passaram pela Guerra Fria, eles passaram pela Revolução Cubana, passaram pela Revolução Industrial, eles passaram pela Revolução Francesa, eles passaram por revoluções acontecendo todos os dias, eles passaram pelo Plano Collor, mudança de governo, Plano Real, impeachment. A geração antes da nossa viu o mundo quase ser destruído por conta da tensão entre a União Soviética e a América. Eles viram tudo isso acontecer, e sabe o que aconteceu? Quando essa geração passou a ter filhos, preste atenção porque eu estou falando de você agora. A preocupação das gerações antes da nossa era de gerar para os seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. Eles viram crise financeira acontecendo o tempo inteiro, inflação acontecendo, guerras acontecendo. Eles viram um muro de Berlim sendo estabelecido, eles viram a queda do muro de Berlim. Eles viram Fidel Castro tomando o poder, eles viram Fidel Castro saindo do poder. Eles viram tantas coisas que a preocupação dos nossos pais e dos nossos avós foi o seguinte: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu vou cercar o meu filho de cuidado, eu vou cercar o meu filho de estabilidade, eu vou cercar o meu filho de proteção, eu vou cercar o meu filho de conforto. E sabe o que isso gerou em nós? Uma geração do mínimo esforço, porque a gente se acostumou com o tempo a receber presentes, mesmo sem se esforçar para merecê-los. A gente se acostumou ao longo do tempo com o cuidado excessivo dos pais. A gente se acostumou ao longo do tempo com uma proteção excessiva dos pais.
E nós somos frutos de um cuidado de pais que nos amavam demais, mas que nos pouparam do processo. Pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é para o homem todo e para todos os homens. Se você não entender algumas características pelas quais você se move, o Evangelho não vai se encaixar dentro de você. Você sabe por quê? Porque o Evangelho é metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento. O Evangelho é a mudança de natureza. O Evangelho veio para mudar quem você é. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é o seguinte: se você não mudar a tua mente, você não consegue sequer experimentar a vontade do meu Pai. Porque é como um sistema operacional. Não tem como você instalar um aplicativo da Apple num telefone Android. Não funciona. E muitas vezes a gente está tentando fazer exatamente isso. A gente não passou pela conversão de natureza, mas a gente quer instalar novos aplicativos. A gente quer experimentar o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. A gente quer viver promessas de Deus sem ter nascido de Deus. A gente quer viver promessas do Pai sem saber quem o Pai é. A gente quer viver promessas que são condicionadas a relacionamento sem desejar relacionamento. A gente quer presente sem se relacionar com aquele que dá presente. E sabe qual é o problema disso? Isso gera uma geração inteira frustrada com o Evangelho, porque entendeu em parte aquilo que é pleno. A palavra de Deus diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, eu só experimento a verdade que eu conheço. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou ser liberto em parte. Preste atenção nisso. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou usufruir dela em parte. Se eu conheço a verdade em parte, eu vou experimentar milagres em parte. Pastor, como que é uma liberdade parcial? Eu vou te explicar. Uma liberdade parcial é aquela que você começa a ter prazer no meio dos louvores, mas você ainda não tem força para negar o pecado quando está num quarto com a sua namorada. A liberdade parcial é aquela que faz com que você até deseje ir para o culto, mas faz com que você desista no meio do processo para o cumprimento do teu chamado. A liberdade parcial é quando a gente deixa Deus tocar a gente em partes, mas não deixa Ele tocar no todo. O problema, cara, é que liberdade parcial é como liberdade nenhuma. O problema é que liberdade parcial é uma farsa e faz a gente morrer dentro de uma zona de conforto, achando que por estar no banco de uma igreja a gente está fazendo a coisa certa. Sabe, se bancos de igreja santificassem homens, a gente compraria e levaria para casa. Por isso que Jesus, quando pregava, ele subia no barco e pregava para a multidão. Ele pregava no meio do deserto. Jesus, ele pregava onde o povo estava. O que ele estava dizendo é o seguinte: eu não estou condicionado ao lugar, ao ambiente, à plataforma. Eu só preciso que alguém ouça, e as minhas palavras, quando entrarem naquele que tiver sede, naquele que tiver fome, esses vão experimentar a vida eterna. Cara, Jesus nunca se condicionou à plataforma. Agora, eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, quando eu estive aqui. Agora, não se engana com uma coisa, presta atenção. Jesus também pregava em parábolas, porque ele não se preocupava que todos entendessem. Uma vez os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mestre, por que você prega em parábolas se nem todo mundo entende? Ele disse: é porque eu não quero que todo mundo entenda. Porque tem alguns que tendo ouvidos não ouvem, tem alguns que tendo olhos não veem, e alguns que tendo corações não sentem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nem todo mundo que senta para me ouvir está disposto a se levantar para viver o que eu tenho. Nem todo mundo que senta para me ver fazer milagres tem expectativa de ser um milagre. No meio da multidão, irmão, tinha muita gente curiosa. O ministério de Jesus sempre foi marcado por curiosos. Pessoas que tinham ouvido falar no dia anterior que ele tinha curado um cego e iam lá para ver qual seria a nova maravilha que ele faria. É por isso que tinha momentos em que Jesus, ele se irritava, ele saía de onde a multidão estava, ele atravessava para o outro lado. Você sabe por quê? Jesus, eu imagino, eu estou aqui parafraseando, dentro dele pensando assim: eles não entenderam ainda que eu não vim para fazer milagres sobre eles, mas eu vim em primeiro lugar para fazer com que eles se tornem um milagre. Porque eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E por conta disso, agora, todo aquele que crê na minha palavra passa a ter direito também ao meu reino. Vocês estão comigo? Diga amém. Sabe, evangelho tem a ver com maturidade, cara. A palavra de Deus diz que o herdeiro, enquanto é menino, por mais que tenha direito a tudo, não difere de nada do escravo. A palavra está dizendo o seguinte: olha, um herdeiro, por mais que ele seja filho do dono de tudo, por mais que ele tenha por direito, por herança, acesso a tudo, enquanto ele for menino, ele não pode usufruir de nada. O que a Bíblia está dizendo aqui:
A gente tem promessas estabelecidas sobre nós, a gente tem palavras de Deus estabelecidas sobre nós. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja, talvez poucas vezes você tenha ouvido falar de Jesus, talvez desde o ventre você ouviu palavras contrárias, talvez você acredita que você foi fruto de um acaso, você foi fruto de um estupro, você foi fruto de rejeição. Eu não tenho a menor ideia de como você imagina que tenha sido criada a tua história. Agora entende uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele se relaciona com cada um de nós desde antes da criação. Se isso não traz sentido para a nossa história, nada mais vai trazer. Você sabe por quê? Porque só quem te criou por dentro sabe o que está faltando dentro de você. Às vezes a gente tenta encher com coisas que estão externas. Às vezes a gente tenta se preencher com coisas lá fora. Quando na verdade, quando Deus olha para a gente, Ele fala assim: ei filho, não é isso que vai te preencher. Eu consigo olhar o teu interior, fui eu que criei o teu interior. Eu sei o que está faltando aí dentro. Sabe, para viver vida plena, tudo que a gente precisa é abrir espaço para Deus entrar e preencher todo o vazio. Se tem alguém entendendo isso, você pode declarar nessa noite: diga, Pai, eu quero. Diga, viver os seus sonhos. Diga, eu desejo, mais do que todas as coisas, viver as suas promessas, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente estava essa semana com o Luiz Hermínio lá na igreja e foi um tempo maravilhoso. A gente teve um café da manhã com os pastores, e ele compartilhou várias coisas que estavam no coração dele. E teve uma coisa que ele falou, cara, que eu falei: uau, isso é muito forte, eu precisaria ter ouvido isso anos atrás. Ele fala sobre Ananias e Safira, e é engraçado porque alguém me enviou uma mensagem, eu nem lembro se era alguém aqui da igreja da Barra, eu acho que era alguém aqui da igreja da Barra, que me enviou o seguinte: olha para mim, pastor, eu estava lendo os evangelhos, eu não entendi por que Ananias e Safira morreram. Para talvez alguns aqui que não saibam, eu vou contar bem rapidinho a história. Ananias e Safira, eles venderam um terreno que eles tinham, eles venderam uma posse que eles tinham, e eles foram ofertar para Deus, mas eles retiveram em parte o que eles iriam ofertar. Eles mentiram em relação ao que eles iriam ofertar, e quando eles chegam diante do altar da oferta, eles são fulminados diante do povo. Está todo mundo entendendo? Diga amém. E para muitos isso gera uma confusão, porque a gente está na nova aliança, Jesus já veio, e tem alguém morrendo fulminado porque vai ofertar. Você consegue imaginar, irmão? Você vai ofertar, e quando você chega aqui na hora da oferta, você cai fulminado do nada. É muito louco o que aconteceu com Ananias e Safira. E o Luiz Hermínio falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse: sabe, antes da gente entender a oferta de Ananias e Safira, a gente precisa entender o contexto em que Ananias e Safira estavam. Porque antes deles ofertaram, veio um homem chamado Barnabé, e a Bíblia diz que ele vendeu toda a sua herança e colocou aos pés dos discípulos. Você sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu não quero nada que não tenha vindo de Deus. Minha história com Deus começou agora, então eu vou me desfazer de tudo que eu tinha direito, para que eu agora usufrua de tudo o que eu tenho direito em Deus. Barnabé coloca aos pés dos discípulos tudo o que eles têm. Preste atenção nisso. Aí logo depois vem Ananias e Safira, retendo em parte aquilo que eles desejariam dar. E ele brincou, ele disse o seguinte: você sabe qual foi o problema de Ananias e Safira? É que o nível de justiça estabelecido antes dele estava muito alto. O problema é que eles entraram na fila errado, meu irmão. Porque eles entraram querendo dar em parte na fila de quem estava entregando tudo. Eles queriam dar em parte no mesmo ambiente em que tinha pessoas entregando tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. É por isso que quando você está queimando por Deus, pessoas que estão frias em Deus ao teu redor vão começar a se sentir incomodadas. É por isso que quando você está mergulhando no teu chamado, você começou a experimentar plenitude, você começou a viver propósitos em Deus que você nunca imaginou. Deus começou a abrir portas para você, te levar a lugares altos. Você começou a se sentir bem, você começou a experimentar a paz que excede todo entendimento. Tem pessoas perto de você que sempre caminharam ao teu redor e que nunca se incomodaram com quem você era, mas agora começam a se incomodar. Você sabe por quê? Porque a tua verdade revela a mentira deles. A tua paixão revela a falta de paixão deles. A tua entrega revela a falta de entrega deles. Ei, o teu desejo por Deus revela a falta de desejo deles. Quando uma verdade se estabelece, tudo aquilo que é falso se autodenuncia. Quando Jesus começa a pregar nas sinagogas, quando Jesus começa a falar da palavra, ele fala da mesma palavra que os religiosos falavam. Ele fala das mesmas verdades que os religiosos falavam. Mas por que a palavra de Deus diz que quando ele falava como quem tinha autoridade? É porque o comparativo é automático. Gerações ouviram falar de Deus através da boca de homens vazios.
Agora do nada eles começam a ouvir falar de Deus, da boca do próprio Deus. Você sabe por que era diferente? Porque a vida de Jesus revelou a falta de vida de quem falava em nome dele. A vida de Deus em Jesus revelou a falta da vida de Deus dos religiosos que falavam em nome dele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer se colocar no lugar em que Deus te chamou para estar, se você quer viver o teu chamado, se você quer cumprir o teu propósito, se acostuma com perseguições. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que um propósito nasce em Deus, os inimigos se levantam contra ela também. Quando José começou a ter entendimento das promessas que Deus tinha para ele, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe, quando Jesus começou a fazer milagres, a palavra de Deus diz, cara, eu não lembro agora em qual livro, mas está lá na Bíblia, olha que louco isso, que depois que Jesus cura Lázaro, os religiosos se reuniram e começaram a arquitetar como poderiam matá-lo, como poderiam matar Jesus, porque Jesus ele estava indo além dos limites. Eu imagino os religiosos se reunindo e falando, cara, agora ele passou dos limites, agora ele falou demais. Ele começou a ressuscitar mortos. Se a gente não paralisar esse cara, a gente não vai conseguir segurar essa revolução. Se a gente não parar esse cara, se a gente não calar esse homem, a gente não vai conseguir impedir uma revolução. Agora, eles acreditavam que a morte seria o final da revolução. Eles não sabiam que a morte era o início dela. A cruz não é algo que aconteceu por acaso, a cruz era o propósito. Por isso que quando chega o tempo de cruz, quando chega o momento próximo ao sacrifício, Jesus ele está angustiado, não porque ele está com medo da morte, é porque ele sabe que pela primeira vez ele vai ficar distante do Pai. O medo de Jesus, a angústia dele, era só em estar distante do Pai, nada mais, porque ele não chegou na terra e depois de 30 e poucos anos ele falou, uau, eu acho que eu vou ter que morrer nessa cruz. Não, ele conhecia a cruz, ele sabia dos fundamentos eternos, ele sabia do propósito do Pai, e quando a cruz se apresenta para ele se apresenta como uma ovelha indo em direção ao matadouro, ele não diz nada. Você sabe por quê? Como questionar algo que eu fui gerado para viver? Como eu vou tentar ser poupado de algo se eu abri mão de toda a glória, me fiz carne exatamente para passar por isso? Deixa eu te falar uma coisa, toda geração é marcada por pessoas tentando paralisar revoluções. Sabe o que eu acho interessante? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Essa mesma passagem de Ananias e Safira, essa mesma passagem, logo em seguida a Bíblia diz que os jovens então foram até o altar e retiraram o corpo de Ananias e Safira. Sabe por quê? É porque o papel dos jovens é sempre tirar aquilo que está morto sobre o altar e estabelecer o novo de Deus. O papel da próxima geração é sempre retirar aquilo que está morto do altar para que possa vir o novo de Deus. Entenda isso, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro que algumas semanas atrás eu estava pregando em Cabo Frio e um jovem me mandou uma mensagem pelo Instagram. Eu botei, vou estar em Cabo Frio, vou pregar amanhã e tal. Aí ele me mandou uma mensagem, poxa, eu queria muito ir, mas eu não tenho dinheiro da passagem. Aí eu falei, beleza, mano, me procura no final, eu vou ofertar a passagem. Tudo certo, acabou o culto, ele veio me procurar, eu dei o dinheiro para ele e ele falou assim, poxa, pastor, que bom que você fez isso, porque a igreja ela é tão fechada para ajudar, né? A igreja normalmente ela é tão difícil de ajudar. A igreja é isso. Ele começou a falar da igreja. Eu falei, mano, deixa eu te falar uma coisa, eu sou a igreja. Eu acabei de pagar a tua passagem. Aí ele falou assim, não, mas eu não estou falando de você, eu estou falando da igreja como um todo. Eu falei, então, mas você é a igreja. Me incomodou, sabe por quê? Aquele jovem, ele está questionando algo que ele não entendeu ainda, que o chamado é que ele faça parte. Então é muito fácil você apontar o que está errado, o difícil é você não se tornar parte do erro. Eu falei, cara, olha só, se eu fizer diferente, você fizer diferente, a minha esposa fizer diferente, a minha filha fizer diferente, a tua família fizer diferente, nós seremos a igreja que nós desejamos. Agora é muito fácil a gente ficar sentado questionando o que as gerações anteriores fizeram de errado. É muito fácil a gente ficar falando que as gerações antes da nossa eram religiosas. Mas se a gente não perceber, a gente está iniciando uma nova religião também. Porque antes a gente achava que religiosidade era usar terno e gravata. Para eles hoje a nossa religiosidade é querer usar calças apertadas e roupas cool. Deixa eu te falar, revolução nunca teve a ver com a nossa estética, sempre teve a ver com a nossa essência. Sempre. Pessoas morreram por causa da estética, pessoas morreram por causa de costumes, morreram literalmente. Você sabe por quê? Porque jovens foram afastados porque não cumpriam os costumes da igreja.
Mas Jesus chega ao ponto de dizer, sabe, são hipócritas porque colocam um peso sobre outros, colocam um jugo sobre outros que nem eles mesmos conseguem carregar. O evangelho é leve, é leve. Pedro está preocupado com o tipo de comida que vai comer, se vai contaminar ou não. E Deus diz para ele o seguinte: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai da tua boca. Jesus entra numa casa e ele está comendo junto com republicanos, ele está comendo com vários homens lá, e aí chega uma mulher, se lança aos pés dele, e a Bíblia diz que um dos homens, então o dono da casa, no seu pensamento começou a julgar Jesus, dizendo: se ele fosse de fato um homem de Deus, saberia quem é essa mulher que está lavando os pés dele. Jesus lê os pensamentos dele, Jesus sabe o que está no coração dele. Jesus responde: ei, você está criticando essa mulher, mas desde que eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés e não me ofereceu água para beber. Desde que eu entrei na sua casa, você não beijou o meu rosto, você não fez nada por mim. Essa mulher que está sendo julgada por todo mundo, desde que eu entrei, ela se lançou aos meus pés e ela está lavando meus pés com lágrimas, ela está ungindo meus pés com tudo que ela tem. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua hipocrisia faz com que você analise aquilo que você vê como que é certo, mas eu não vejo como o homem vê. E glória a Deus por isso. Deus não está preocupado com aquilo que a gente aparenta ser. Deus está preocupado com aquilo que a gente realmente é. É por isso, cara, que você pode estar vivendo para todo mundo, externamente, a melhor fase da tua vida, mas no teu quarto, no teu lugar secreto, você sabe como você pode estar por dentro. E glória a Deus que Ele não morreu, cara, pela nossa estética. Ele morreu pela nossa essência. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Sabe, imagem tem a ver com aparência também. Agora, semelhança tem a ver com a forma como você se move. Não é só parecer com Jesus, mas é caminhar como Jesus, é desejar aquilo que Jesus deseja. Sabe, eu creio que existem 3 etapas, e vai me dando um toque no time, por favor, que eu já saí do esboço, mano. Existem 3 etapas, vocês estão comigo? Diga amém. Tem alguém que está recebendo de Deus hoje? Glória a Deus. É bom que eu já poupei o sermão do Iolo, dá para pregar outra vez aqui, mano, se você me chamar. Quer dizer, até que eu falar, mano, para fazer essa brincadeira. 3 etapas, obrigado, amor, glória a Deus. Existem 3 níveis, cara, na nossa caminhada com Deus, 3 etapas. A primeira e a mais rasa delas é temor a Deus. Sabe, tem pessoas que você convida para a igreja e eles falam assim: cara, eu não vou porque eu bebi ontem. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Mano, vamos lá na igreja? Não, cara, eu bebi ontem, eu fui numa baladinha, eu não vou não. Mano, mas Deus te ama, cara. Não, eu sei, mas eu me sinto incomodado de chegar de ressaca na igreja. Ok, temor a Deus é algo que até as pessoas que não estão na igreja têm. Até os demônios têm. A Bíblia diz que quando Jesus chega num vilarejo, um homem endemoniado chega e pergunta para ele: o que tenho eu contigo? O que ele está dizendo é o seguinte: por que você veio me tirar daqui? Estava tudo tão bem até você chegar. Os demônios temem a Deus também. Então a primeira etapa é a mais rasa, é temor a Deus. A segunda é quando a gente começa a se relacionar com Ele. É quando a gente passa a ter prazer na presença dEle. É quando a gente começa a experimentar. Sabe quando começa aquele louvor, você sente aquela coisa boa, você fala: uau, eu queria poder ficar aqui o dia inteiro, eu queria poder experimentar isso aqui o dia inteiro. Você sabe por quê? É porque num ambiente de adoração, os céus tocam a terra e você está sentindo saudade de casa. O teu interior, presta atenção nisso, cara. A gente é formado de corpo, alma e espírito, presta atenção nisso. Então tem coisas que a tua mente não consegue entender, mas o teu espírito recebe. É por isso que quando Paulo diz: olha, quando forem orar no espírito, entendam, a tua mente ela fica infrutífera. O que ele está dizendo aqui, quando você está orando em línguas, quando você está orando no Espírito, você não consegue discernir e entender o que você está fazendo, mas o teu Espírito está recebendo o testemunho do Espírito de Deus, ou seja, o teu Espírito está conectado a Deus. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está sendo renovado. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou pedindo coisas a Deus que nem eu sei que eu preciso. Eu não estou entendendo nada, mas o meu Espírito está conectado a Deus. É por isso que no ambiente de adoração não tem sentido, não dá para você explicar por que é tão bom, mas entenda uma coisa: o teu espírito está sentindo saudade de casa. Sabe, a segunda etapa da nossa relação com Deus é quando a gente passa a amar a Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. E a terceira etapa é quando a gente passa a amar aquilo que Deus ama também. Cara, você só vai amar o que Deus ama quando você estiver muito íntimo dEle. Você só vai amar o que Deus ama quando você começar a ser um com Ele. Você sabe por quê? Porque
Na minha caminhada, por exemplo, teve momentos na minha história com Deus, lá no início da minha caminhada, em que eu comecei a amar a Deus, mas eu ainda não amava o que Deus amava. Eu não me incomodava tanto com a igreja, eu me incomodava com a minha história. Eu não me incomodava tanto com os outros, eu me preocupava com aquilo que Deus ia fazer comigo. Mas chega um momento, cara, que você começa a amar o que Deus ama, e você entende o seguinte: se existe algo de errado na igreja, se existe algo que precisa mudar, eu não vou ficar apontando, eu vou ser a resposta de Deus para essa geração. Se existe falta de fome de Deus, eu vou começar a ter tanta fome de Deus que as pessoas ao meu redor vão começar a desejar ter a fome que eu tenho também. Sabe, a pior posição que um cristão pode estar é acreditar estar queimando por Deus, quando na verdade tudo que ele está sentindo é o calor de quem está perto. Eu já tive momentos, cara, você já deve ter vivido isso também. Eu estou no meio da igreja, está todo mundo queimando por Deus e eu não estou sentindo nada. Está todo mundo fluindo em Deus e eu não estou nem conectado, eu não sei nem o que está sendo pregado, eu não sei nem o que estão louvando. E aí esses momentos nos constrangem a pensar o seguinte: uau, tem alguém com mais fome de Deus do que eu, cara. Entende uma coisa? Se tem alguém com mais fome de Deus do que você, significa que tem alguém que pode ir em lugares que você ainda não foi. Sabe o que isso significa? Que sempre existe mais. Sempre existe mais, irmão. Sempre existe mais. Pastor, mas eu estou vivendo algo novo em Deus, eu estou vivendo meu chamado, eu estou vivendo coisas novas, eu estou vivendo milagres todos os dias. Ok, deixa eu te falar uma coisa: existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Existe ainda mais de Deus para você. Eu vi algo do Luiz Hermínio também que eu achei maravilhoso, cara. Ele diz o seguinte: depois que eu descobri que Jesus é uma fonte inesgotável, eu me tornei insaciável. Jesus é uma fonte inesgotável, cara. Não tem limites para o que Ele pode fazer. Tem alguém entendendo isso? Diga: eu creio nisso. Você pode no seu lugar se manifestar, cara. Existe vida de Deus disponível para você. Existe vida de Deus disponível. Sabe, é tão louco que por Deus saber o quanto que a gente é inconstante, Ele retira Jesus do cenário. Preste atenção nisso. E agora estabelece o governo do seu espírito. Jesus fala: olha, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito não virá sobre vós. O que Deus está fazendo é o seguinte: agora eu tiro o meu filho da história, coloco sentado à minha direita, e eu derramo sobre toda a carne o meu Espírito. Se cumpre a promessa feita por Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês receberão sonhos, profecias e visões. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Você sabe por que Deus está fazendo isso? Porque até aquele momento existia uma fonte de vida caminhando sobre a terra. Se chamava Jesus. Só que quando Deus retira Jesus do cenário e derrama do seu Espírito sobre a criação, Jesus chega ao ponto de dizer: aquele que crê em mim, agora do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus fez foi transportar uma fonte que caminhava pela terra para agora habitar dentro de nós. Você não precisa ir até um lugar para beber da fonte, a fonte habita dentro de você. Você não precisa se deslocar para experimentar a vida de Deus já está dentro de você. Você não precisa ficar buscando em homens promessas, palavras. Você não precisa nem buscar em profetas uma oração forte. Você não precisa buscar em ninguém direção. Sabe por quê? Porque toda direção, toda vida, todo milagre, todo propósito, toda promessa, tudo isso já habita dentro de você. É por isso que a palavra de Deus diz: Cristo em nós é a esperança da glória. A palavra está dizendo: olha, Cristo em nós é a esperança da glória. Cara, eu vou finalizar aqui, a banda pode subir, mas preste atenção nisso e guarda isso no teu coração. Talvez pareça para a gente uma frase de efeito, e eu creio nisso. Olha para mim, grande parte da igreja não entendeu ainda o poder dessa afirmação. Paulo está dizendo: olha, existe um mistério que por gerações foi oculto. Gerações e gerações viveram sem saber desse mistério, mas agora a mim foi revelado, e eu quero compartilhar com vocês. Então Paulo diz, e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas sabe por que é poderoso? Porque até então Cristo era a esperança da glória, mas agora Ele compartilha com cada um de nós a esperança. E é por isso que Ele está dizendo: agora Cristo em nós se torna a esperança da glória também. Sabe, Jesus diz: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver tudo o que vocês querem. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver todas as promessas que eu tenho. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês vão viver todos os projetos que eu tenho para você. Agora Jesus, Ele continua dizendo: mas sem mim
não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, te agrada ouvir das promessas que eu tenho para você? Glória a Deus. Me agrada cumpri-las também. Deus, eu quero viver as promessas. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver uma vida leve. Eu quero tirar todo o fardo, todo o peso. Eu quero lançar toda essa ansiedade aos teus pés. Eu estou cansado de tentar mostrar para todo mundo o que eu sou. Sabe, tem um profeta que ele era muito conhecido na nossa geração. Eu não lembro se foi o Charlie Brown Jr., eu não lembro de quem é essa música, me ajuda aí. Que ele diz o seguinte: eu passei muito tempo tentando provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. E esse é o reflexo da nossa geração. Você sabe por que a gente está cansado? É porque da forma que a gente fala, as roupas que a gente veste, os lugares que a gente vai, os amigos que a gente tem, as faculdades que a gente faz, os lugares que a gente viaja, as fotos que a gente posta, a quantidade de likes que a gente tem, a quantidade de inscritos que a gente tem, tudo isso que a gente busca, na verdade, a gente está tentando uma aceitação. Por mais que a gente diga que não, a gente se sente aceito pela quantidade de pessoas que nos seguem, ou pela quantidade de pessoas que nos aprovam. Agora, sabe o que é maravilhoso? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que habitou no nosso meio, ele foi fruto da maior rejeição da história. Do lado dele está um bandido, do lado dele está um ladrão, do outro lado um outro ladrão. E Jesus está lá, aquele que se despiu de toda a glória, está sendo rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Você tem noção do que é isso? Você sabe o que Jesus está dizendo? Ei, não me importa quem me rejeita. Agora, para mim faz diferença quem me aceita. Porque ele diz: aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus.